Em biologia, nada faz sentido senão a luz da evolução. Eu começo com essa aula de hoje com essa famosa frase aí do famoso biólogo evolucionista Theodosius Dobzhansky, que diz o seguinte, que afinal de contas, nada na biologia faz sentido senão a luz da evolução. E isso é uma tremenda verdade, porque se você está fazendo um curso de ciências biológicas e você não acredita em evolução, me desculpe, mas você está no curso errado. Afinal de contas, se você não consegue aí conciliar a sua fé com a evolução, você provavelmente está no curso errado, porque afinal de contas, fé é uma coisa, ciência é outra coisa. Então a gente não pode ficar comparando ciência com fé, porque afinal de contas, uma fé ou uma religião a gente acredita sem ter provas, ou as provas são provas que a gente sente essas provas. Então eu não estou aqui para desmistificar religião nenhuma, porém, né, a evolução não é uma questão de fé, não é uma questão de você acreditar ou não. A evolução é um fato comprovado, a evolução é ciência, é uma coisa comprovada. Então você só não acredita quem não quer. Eu até comentei um post lá no Instagram, não me lembro de onde também, que falava sobre alguns paradigmas, algumas coisas aí de pseudociência, né? E o cientista não é aquele que nega as coisas se não tem prova. Na verdade, o verdadeiro cientista é aquele que não concorda e nem discorda se ele não tiver prova. Então eu não posso falar que uma coisa não existe se eu não tenho prova, e também não posso falar que uma coisa existe se eu também não tenho provas, né? Então o cientista raiz aí verdadeiro, ele diz o seguinte: olha, não é possível provar. O que não é o caso da evolução, tá, gente? Hoje em dia existem muitas provas, existe muitas evidências aí de que a evolução ela é realmente real, então não é uma coisa assim a ser comprovada. A evolução ela já foi comprovada sim. E hoje eu estou aqui para explicar para vocês um dos principais fatos a respeito da evolução, que é o conceito de seleção natural. Na aula passada, nós falamos um pouco aí sobre as espécies. Então a gente definiu aí o que é uma espécie, e eu falei para vocês que na próxima aula de ecologia eu ia mostrar como as espécies elas surgem, como elas aparecem, como surgem novas espécies. E não tem como eu falar isso sem antes eu falar um pouquinho sobre seleção natural e sobre evolução. Afinal de contas, é pelos fenômenos de evolução e seleção natural que as novas espécies surgem. Então, se a gente não entender agora o que é evolução e para depois continuar falando o que é especiação, a gente não vai conseguir entender muito bem esse conceito. Já aviso que no final da aula tem uma pergunta aí polêmica que eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários aí o que vocês acham. Então, assiste essa aula até o final, tá? Assiste que vai ser uma pergunta ali polêmica. Eu vou discutir essa pergunta com vocês depois aí, ou nos próximos vídeos, ou também no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, tá aí embaixo aí, é só digitar lá cabelo_Thiago. Me segue que lá no Instagram tem muito conteúdo interessante para biólogo, tem muito conteúdo interessante para quem não é biólogo, mas gosta de animais, gosta de assuntos relacionados aí à biologia, e tem, é claro, muita coisa relacionada à biologia marinha, que acaba sendo aí um pouco do foco lá do meu Instagram. Não posto só coisas de biologia marinha, mas tem assim uma certa inclinação maior aí para a biologia marinha, que é a área que eu trabalhei, a área que eu trabalho bastante tempo já, e inclusive tenho lá informações sobre o meu curso de biologia marinha. Vou deixar um link aí na descrição para vocês, né? Quem já me acompanha há algum tempo já sabe que eu tenho um curso de biologia marinha online. Então, se alguém se interessar, só procurar ali na descrição, vai ter o link lá para o meu curso de biologia marinha. Já tem gente fazendo, já tem gente gostando, comentando, então vale a pena, gente, vale a pena mesmo vocês ficarem ligados quanto a isso. Bom, então vamos ao assunto que interessa. Vamos falar um pouquinho de seleção natural, vamos tentar entender como as espécies evoluem, e sendo que a seleção natural aí é o carro-chefe, assim, é a raiz da evolução. Se você não entende seleção natural, você nunca vai entender o que é evolução. Então essa aula é extremamente importante. Pega caderninho aí, caneta, e vão anotando tudo que eu vou falando, porque esse é um assunto primordial que todo biólogo tem que saber. Todo biólogo tem que saber o que é evolução e, obviamente, o que é seleção natural. Existe a frase aí, né? Ecologia e seleção natural. Então vamos entender um pouquinho na visão dos ecólogos o que é seleção natural. Primeiro na linguagem comum, né? Na linguagem comum a gente diz que um organismo é adaptado a viver em Y, né? Um determinado organismo X é adaptado a viver em um determinado ambiente Y. Agora, que tipo de organismo? Vamos dar nome aos bois, né? Vamos pensar num animal hipotético aí, sei lá. Vamos pensar em um golfinho, tá? Vamos pensar no nosso golfinho. Onde que o golfinho vive?
na água, né? A maioria deles na água do mar. A gente tem algumas espécies de água doce, que é o boto. Então, tem algumas espécies que vivem na água doce. Então, o golfinho, de um modo geral, ele vive na água. Então, ó, nosso animal, o golfinho, é adaptado a viver na água. O golfinho é um mamífero aquático, então vamos lembrar dessas características aí. Na linguagem comum, isso significa que simplesmente o organismo apresenta características que lhes permitem a viver no ambiente Y. Então, o golfinho ele tem características que os permitem a viver na água. Quais características os golfinhos têm para viver na água? Uma série delas, né? Eles têm nadadeiras, eles têm uma capacidade metabólica de compensar lá, de maximizar a taxa respiratória e economizar oxigênio, então eles conseguem mergulhar durante muito tempo, eles têm adaptações para flutuabilidade, então são animais extremamente adaptados a sobreviverem no ambiente aquático, então possuem muitas características que lhes permitem a viver no ambiente aquático. Essa é a interpretação na linguagem comum. Agora vamos à interpretação de um ecólogo ou biólogo evolucionista, que é o nosso foco aqui agora, interpretar as coisas na luz da evolução. Quando eu digo que um golfinho é adaptado a viver na água, eu estou dizendo o seguinte, que o ambiente aquático no qual o golfinho vive estabeleceu forças de seleção natural que afetaram a vida dos ancestrais dos golfinhos, né? E assim moldaram e especializaram, esses organismos foram moldados e especializaram a partir da evolução e se tornaram golfinhos especializados a viver no ambiente aquático. Isso significa que, né, os ancestrais dos golfinhos eles já vinham sofrendo pressões seletivas para eles, né, com o conjunto de adaptações que eles tinham na época, era mais fácil sobreviver no ambiente aquático do que no ambiente terrestre. Todo mundo sabe que os mamíferos evoluíram no ambiente terrestre. E lá um ancestral dos golfinhos aí, provavelmente alguém dos grupos aí dos mesoniquídeos, um grupo de mamíferos já extinto, eles tinham características aí que muito semelhantes aos golfinhos mais primitivos. E sim, esses organismos eles foram selecionados aí e foram pressionados a viverem cada vez mais no ambiente aquático. Lógico que a gente vai entender agora por que essas mudanças aconteceram, porque quando a gente fala alguma coisa desse tipo, a gente corre o risco de estar sendo lamarquista. Né? Quando a gente está sendo lamarquista, a gente está dizendo o seguinte, que quando o ambiente ele força uma modificação, mas na verdade não é bem assim que acontece. O ambiente ele seleciona modificações, não é que força as coisas a acontecer, mas sim selecionam aqueles indivíduos mais aptos que estão ali, que conseguem sobreviver melhor dentro desse conceito aí. Mas a gente vai entender isso com calma, tá, gente? A gente vai esmiuçar isso para que não fique tão vago quanto eu estou falando aqui agora. Para isso, a gente tem que entender o conceito de adaptações. Afinal de contas, as coisas que vão ser selecionadas ali perante a seleção natural são adaptações. E adaptações, elas são mudanças genéticas, né? Quando algum organismo, algum animal ou alguma planta, ela sofre alguma adaptação, ela possui alguma adaptação, nada mais é do que uma característica genética ali que é visível aos olhos da seleção natural. Então, quando a gente fala sobre uma adaptação, nós estamos falando sobre uma aptidão para a vida presente, como eu disse lá nos golfinhos. Quais são as aptidões dos golfinhos lá para a vida presente? Nadadeiras, um corpo hidrodinâmico, uma capacidade de mergulho muito alta. Então, tudo isso permite com que esses animais sobrevivam muito bem dentro da água. Então, são aptidões para a vida presente, como no caso aí desse lagarto aí da imagem, né? Quem conseguiu identificar o lagarto aí na imagem? Ele está muito bem camuflado ali na folha. Isso significa o quê? Que ele possui aptidões para viver ali. Olha que aptidão interessante, né? Ele está muito camuflado ali na folha. Um predador não vai conseguir identificar tão fácil um lagarto com esse formato aí e, consequentemente, ele vai ter uma menor chance de predação e, consequentemente, uma maior chance de sobrevivência e reprodução. Então, adaptações são características que refletem o sucesso e as falhas dos ancestrais. Afinal de contas, algumas características genéticas, elas surgem, mas nem sempre elas são características que são vantajosas. Então, uma característica que não é vantajosa, ela acaba sendo uma adaptação que falhou ao longo do processo evolutivo. Quando eu disse sucessos e falhas, é bem entre aspas mesmo, tá, gente? Nada é proposital na evolução, tá? Apenas seleção de acordo com o ambiente e com as condições que esse animal precisa sobreviver. Então, às vezes surge alguma modificação, porém, aquela modificação não foi seletiva ou foi uma modificação que, ao invés de favorecer, ela prejudica o indivíduo, então aquele indivíduo não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir se reproduzir. Obviamente que aquela característica ela não vai ser passada geneticamente adiante. Então é basicamente isso que acontece. Porém, os sucessos, as características que representam sucessos,
elas têm grandes chances de serem passadas adiante, né? Então, todas as adaptações, toda vez que vocês virem um animal ou uma planta agora, vocês têm que olhar e pensar assim, nossa, vocês... Ó, uma cantada aí do tio Cabelo, eu vi no Instagram uma coisa parecida com isso agora, né? Chega no novinho, na novinha aí e diz o seguinte, né? Fala assim: nossa, você é o melhor conjunto de adaptações que o sucesso evolutivo permitiu com que chegasse até aí. Olha só, que é um elogio maior do que esse. Tô brincando, né? A chance de vocês levar um fora aí talvez vai aumentar um pouquinho. Mas tudo bem, eu não tô aqui para ensinar vocês as técnicas de conquista, tô aqui para ensinar evolução, tô aqui para ensinar biologia, ecologia. Enfim, olhem bem, né? O conjunto de as adaptações refletem sucessos e falhas dos ancestrais, obviamente, né? Porque nós somos, na verdade, o conjunto de combinações genéticas dos nossos ancestrais. Eu sou, na verdade, os genes que meu pai e minha mãe tinham, e vocês são os genes que seu pai e sua mãe tinham e que eles herdaram dos seus avós, e os seus avós herdaram dos seus bisavós, e assim por diante. Nós somos aí nós carregamos essa história evolutiva aí de acordo com a nossa árvore genealógica, e se a gente levar isso a uma distância um pouquinho maior, podemos falar que nós carregamos a nossa árvore filogenética. E é isso geralmente que acontece. Então, Charles Darwin e Wallace, né, o Darwin acaba levando a fama porque saiu o nome primeiro dele lá no livro, né? Mas na verdade os dois publicaram juntos aí, né? Darwin e Wallace. Eles diziam que seleção natural é uma teoria ecológica, e a gente não pode confundir teoria com conjectura, porque muitos não evolucionistas aí falam, mas evolução é só uma teoria. Mas, gente, teoria é uma coisa que pode ser, é uma coisa que foi comprovada, e é uma coisa que baseada em fatos, tá? Então, uma teoria não significa, não está desmerecendo a evolução, muito pelo contrário. Se chegou ao status de teoria, é porque foi comprovado, sim, né? Foi elaborado aí por Darwin e Wallace e baseia em uma série de proposições. Então, a partir de agora, eu vou mostrar 5 proposições da seleção natural, e são proposições aí que de fato comprovam que a evolução ela é real. E para vocês entenderem seleção natural, quando vocês tiverem em dúvida se é um caso ou não de seleção natural, vocês lembrem dessas 5 proposições aqui do tio Cabelo, que o Cabelo está ensinando para vocês, e vocês vão saber responder aí se é seleção natural ou se não é seleção. Então vamos lá a essas 5 proposições. A primeira delas é o seguinte: os indivíduos que constituem uma população de uma espécie não são idênticos. Ou seja, dentro de uma população de uma espécie existe polimorfismo. Olha esse exemplo aí das borboletas, né? São todas borboletas da mesma espécie, mas elas não são todas iguais. E isso acontece em praticamente todas as espécies, até mesmo na nossa espécie, né? Nós temos indivíduos que são mais altos, indivíduos que são mais baixos, indivíduos de olho claro, de olho escuro. Então nós temos muitas variações aí, e são variações aí que genéticas dentro da nossa população. Então nós temos polimorfismo. Nós não somos assim, externamente nós não somos todos iguais. Todo mundo tem suas próprias características, inclusive características intelectuais, né? Vocês nunca ouviram falar aí de pessoas que são mais explosivas, pessoas que são mais pacíficas? Tem uma série de coisas que influenciam no fenótipo, mas muita coisa tem em relação à genética também, tá, gente? Então, em todas as populações de todas as espécies, você tem variações fenotípicas, você tem polimorfismo, né? Os nossos cães, por exemplo, são todos a mesma espécie. Agora, olha quantos cães diferentes, tem cachorro grande, cachorro pequeno, né? E praticamente todos os animais aí você tem algum tipo de variação fenotípica. Então, essa é uma afirmação que ela é real, ela acontece para todas as espécies. Não existe espécies aí totalmente idênticas. Nem mesmo aquelas espécies que não se reproduzem de forma sexuada, elas acabam tendo algumas variações aí por mutações. Então, de alguma forma, tem algum tipo de polimorfismo. Do contrário, né, seria todo mundo igual aí, todo mundo idêntico, sem exatamente nenhuma diferença. Então, cada indivíduo tem suas próprias particularidades. A proposição número 2 é que ao menos parte dessa variação, então pelo menos parte dessa variação que eu falei para vocês, ela é hereditária. Então, como assim? Quando que uma variação ela não é hereditária? Por exemplo, estão vendo o meu fenótipo aqui? Eu tô com o cabelo aqui mais ou menos liso. Mas o meu genótipo é cabelo cacheado. O que aconteceu? Alisei o cabelo. Isso significa que os meus filhos vão nascer de cabelo liso? Não, porque o meu genótipo ele é cabelo cacheado, tá? Então, o que eu vou passar para os meus descendentes é cabelo cacheado. O gene que eu vou mandar lá é cabelo cacheado. O que vai depender se ele vai ter cabelo cacheado, se vai ter cabelo liso, vai depender
do genótipo da pessoa pela qual eu vou me reproduzir, e vai depender depois também se ele não vai fazer alguma coisa, ou para alisar, ou para deixar o cabelo encaracolado. Isso não importa o fenótipo. O que importa é o seguinte, que todas essas variações que existem nessas espécies, pelo menos parte delas são hereditárias, são herdadas dos ancestrais. Então, nem todas, tá, gente? Como eu disse, algumas características não são herdadas dos ancestrais. Se um leão lá numa briga perde um dente, o descendente dele não vai nascer sem um dente, tá? Então, isso não é uma característica hereditária, né? Então, algumas características são hereditárias, outras não. Então, o que a gente está falando aqui são das características que são hereditárias. Por exemplo, olha só um genótipo humano, aí você tem três seres humanos diferentes, e muitas vezes aí um único nucleotídeo aí muda na sequência genética desses indivíduos, e aí você são a mesma espécie? São, porém algumas características genéticas ali são diferentes. Se for uma coisa muito pequena, não vai dar tanta diferença, talvez sim, talvez não, né? Tem essa possibilidade aí, mas às vezes essas mudanças podem ser grandes, às vezes podem ser mudanças sutis, que não percebemos. Então as mudanças existem, tá? Em diversas magnitudes aí, porém não necessariamente são espécies diferentes aí. Então, se você não lembra aí o que é uma espécie, o que não é uma espécie, eu recomendo que assista o vídeo anterior, tá? Vai aparecer o card aí em cima. Então, dê uma olhada no vídeo anterior, extremamente interessante aí, para que vocês consigam acompanhar bem essa aula aqui também. E temos a terceira proposição. Todas as populações têm possibilidade de povoar a Terra, olha só, e elas fariam se cada indivíduo sobrevivesse e produzisse o seu número máximo de descendentes. Olha só que afirmação legal essa daí. Porque assim, qual que é o número máximo de descendentes que cada indivíduo é capaz de produzir? Se a gente for levar isso ao pé da letra, né, vamos pensar assim na fecundidade. Uma espécie humana aí é cerca de quanto? A gente sabe que a espécie humana nasce a mulher nasce com um número de óvulos definidos aí. Vamos imaginar aí sei lá quantos óvulos aí. Na verdade, a quantidade de indivíduos que uma mulher é capaz de produzir o número máximo aí, é o número de óvulos que ela tem. Vocês concordam comigo? Agora, por que ela não produz o número máximo? No meu caso, né, o indivíduo masculino, produzo milhões de espermatozoides todos os dias. Agora, por que eu não tenho milhões de descendentes? Você, por que você não tem milhões de descendentes aí também, ou centenas, se você for um indivíduo fêmea? Então, nós não temos essa capacidade de... Por quê? Alguma coisa impede. Né? O que me impede? Eu tenho outras atividades, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer coisa, eu não posso ficar o tempo todo me reproduzindo, né? Então isso já é um empecilho. Na vida animal é a mesma coisa, né? Cada um tem suas características. O indivíduo na vida animal aí, uma planta que seja, ele tem que gastar energia crescendo, ele tem que gastar energia se protegendo, sobrevivendo aí. O que sobra ele leva para a reprodução. Agora, muitas vezes o indivíduo ele não consegue nem sobreviver até chegar à idade reprodutiva, ele não vai reproduzir. Ou seja, às vezes também esse indivíduo ele pode competir com outro macho ali por uma fêmea. Então, olha só, ele já deixou de deixar, ele já não está mais deixando o seu número máximo de descendentes. Então, vários fatores podem alterar. Então, o indivíduo, as populações, elas povoariam o planeta se elas conseguissem deixar o seu número máximo de descendentes, mas isso não é possível. Olha só, olha um exemplo da tartaruga. Quantos ovos aí uma tartaruga põe? Quando nasce aquela renca de tartaruga, né? Agora, por que nem todas as tartarugas? Por que não tem tanta tartaruga? Por que a gente, quando vai ao ambiente marinho, a gente não sai tropeçando em tartaruga? Porque muitas não chegam a se reproduzir. Ou seja, o número de descendentes ali, ele já começa a diminuir logo que a prole das tartarugas aí nasce. Então, aí já começa a exercer seleção natural, gente. É o que acontece. O número máximo de indivíduos, ele não acontece. Por quê? Porque tem limitações. Quem sobrevive? Os melhores indivíduos sobrevivem, tá? Então, aqueles indivíduos que conseguiram aproveitar melhor, que têm as maiores capacidades, eles têm chance de reproduzir. A tartaruga lerdinha ali, ou a tartaruga que correu para o lado errado, vai ser eliminada ali pela seleção natural e ela não vai passar os seus genes adiante. Afinal de contas, se isso acontecesse, seria uma coisa ruim para a população. Então, é limitado o número de indivíduos, tá? A seleção natural, ela impõe limites ao número máximo de descendentes deixado por um organismo. Aliás, outra coisa, os ancestrais diferentes deixam números diferentes de descendentes.
né? Mister Catra aí deixou quantos descendentes? E eu não deixei nenhum ainda, né? Então, presta atenção. Nunca, não é igual, não é porque o indivíduo é da mesma espécie que ele vai deixar exatamente o mesmo descendente. Pensa numa matilha aí de lobos, né? O macho alfa vai deixar muito mais descendentes do que os machos beta. Ele vai conseguir copular aí com o maior número de fêmeas, ele vai deixar muitos descendentes, enquanto que os outros machos lá submissos, eles vão deixar poucos ou nenhum descendente aí para as próximas gerações. Então, tem fatores também que alteram o número de descendentes. Ah, estou falando só de macho? Não, de fêmeas varia também. A capacidade de fecundidade das fêmeas pode variar de uma fêmea para outra. Observe essa imagem aí. São indivíduos da mesma espécie, cães aí, enquanto que no cãozinho da esquerda aí, o mais fofinho aí, deixou só apenas 4 descendentes, era a capacidade aí que essa fêmea tinha de gerar, né? Provavelmente a capacidade limite aí dela. 4 descendentes, enquanto o indivíduo aí do lado, da mesma espécie, ambos são canes familiares. Olha a fecundidade aí desse cão aí, se não me engano é um Golden Retriever. Então, ó, contei aí em torno de 13 indivíduos, enquanto uma fêmea aí deixa 4, outra fêmea deixa 3. Então, existem, dependendo do ancestral, o número de prole vai ser diferente. Então, ancestrais diferentes deixam números diferentes de descendentes. E por fim, né, a nossa proposição final sobre seleção natural, não esqueça de assistir o vídeo até o final, porque tem a perguntinha polêmica aí que eu falei para vocês. Nossa última proposição é que o número de descendentes deixados por um indivíduo depende, mas não inteiramente, mas de maneira decisiva, da interação entre as características do indivíduo e seu ambiente. Então, essa proposição aí, ela fecha o conceito de seleção natural quando ela diz que o seguinte, que o número de descendentes deixados, que é na verdade isso que importa para a evolução, o que vai ser deixado ali no ambiente é o que vai levar a característica da espécie, é o que vai direcionar aí as características, a história evolutiva do futuro dessa espécie, né? E isso depende, mas não de maneira decisiva, mas de maneira muito importante, depende da interação desses indivíduos com as características dos seus ambientes. Isso está dizendo o quê? Que os indivíduos mais aptos dentro daquele ambiente, eles terão maiores chances de sobreviverem e, consequentemente, deixarem descendentes. Olha essa imagem aí, né? E uma população aí ancestral, onde você tem uma característica aí de terem coelhos brancos e coelhos marrons aí, uma cor mais parecida aí com a coloração da grama. Então, no primeiro momento, aí, o gavião, ele vai predar quem? Ele vai predar aquele indivíduo que ele consegue identificar mais rápido, né? Enquanto os indivíduos brancos aí, eles se destacam mais rápido dentro da grama aí, nesse ambiente, obviamente que o gavião vai identificar ele primeiro, vai capturar aquele indivíduo, enquanto os outros, que têm uma coloração aí mais aproximada com a coloração da grama, eles vão ser identificados aí de uma forma mais difícil. Então, ó, na imagem do meio aí, o gavião foi lá e predou o coelho branco, porque era mais fácil identificar ele na paisagem. E, consequentemente, outros gaviões vão ter a mesma facilidade para identificar os coelhos brancos. O que vai acontecer? Esses coelhos brancos, eles não vão conseguir se reproduzir. Um coelho branco, quando ele se reproduz, ele vai dar origem, teoricamente, ele tem maior chance de dar origem a outro coelho branco. Agora, se todos os coelhos brancos começarem a morrer, os outros coelhos aí mais esverdeados, amarronzados aí, eles vão estar passando características adiante. Então, isso é evolução, isso é a seleção natural selecionando formas que se adequam, que são mais adequadas ao seu ambiente. Então, o que está acontecendo aí no último quadradinho? Olha como a espécie ela está mudando. Por que ela está mudando? Porque tem seleção natural. Quem está selecionando? Predadores. Então, predadores são um fator de seleção natural. Selecionou ali os coelhos que são mais aptos de acordo com o ambiente. Quais são os mais aptos? Os que têm uma coloração mais camuflada ali de acordo com o ambiente. Então, é assim que a evolução acontece. Eu fico até imaginando como tem gente que não acredita em evolução ainda, né? Se isso é uma coisa que faz todo sentido. Além, é claro, hoje nós já temos provas genéticas, nós já temos
temos provas moleculares de que a evolução é real, então, assim, praticamente não tem o que se discutir. O que a gente se discute agora é caminhos, é como em cada espécie, como acontece, o que está acontecendo, quais as pressões. Então, a gente não se discute mais sobre se a evolução ela é real ou se ela é falsa. Na verdade, o que a gente discute, o que a gente tenta entender é os processos e os caminhos pelo qual ela está seguindo, mas negar a evolução, de fato, acaba sendo uma tremenda ignorância. Então, voltando ao assunto, o que é seleção natural? Charles Darwin definiu dessa forma lá no livro A Origem das Espécies. Ele define o seguinte: sobrevivência e reprodução diferencial, ou seja, reprodução diferencial é aquela que não é igual, nem todos os indivíduos vão se reproduzir na mesma intensidade, de certos tipos em detrimento de tipos rivais. Então, os tipos rivais são características diferentes dentro dessa população. Olha aí o exemplo clássico da girafa aí. A girafa não aumentou o pescoço porque ela queria alcançar as folhas mais aptas. Não, a verdade é que os ancestrais das girafas, você tinha indivíduos que tinham um pescoço maior, indivíduos que tinham um pescoço menor. Aqueles indivíduos que tinham um pescoço maior, eles conseguiam alcançar os locais mais altos e capturarem e se alimentarem das folhas que estavam no lugar mais alto. Agora, aqueles indivíduos que tinham um pescoço mais curto, que eram mais baixinhos, o que acontecia? Muitos deles morriam de fome, né, porque não conseguiam alcançar os lugares mais altos, porque girafas, né, elas vivem em locais onde competem aí com muitos outros mamíferos pastadores. Então, alcançar folhas no alto da copa das árvores é uma característica interessante que favorece a espécie. Porém, aqueles que não conseguiam alcançar no alto, eles acabavam morrendo de fome, ou quando não morria de fome, eles não se alimentavam o suficiente a ponto de conseguir se reproduzir. Eles passavam o tempo todo buscando alimento ali e que não dava tempo de ter reprodução, enquanto que aqueles mais altos, que se alimentavam melhor, tinha mais energia para reprodução e, consequentemente, né, aquele ditado, filho de peixe, peixinho é. Se o indivíduo ele tem características genéticas que fazem ele ser mais alto, os filhos deles vão ser mais altos também. Então, as diferenças na população, elas podem ser favorecidas ou podem ser desfavorecidas. Se acontecesse alguma coisa aí que afetasse de uma forma negativa só as girafas que tivessem pescoço comprido, obviamente que as que tivessem pescoço curto, elas sobreviveriam melhor. Então, tudo vai depender da pressão seletiva que está acontecendo naquele determinado ambiente. Agora, aquela perguntinha polêmica que eu falei para vocês que ia chegar aqui ao final desse vídeo. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, então, pega o teclado aí de vocês, escrevam aí nos comentários, reflitam sobre essa aula e me responda a seguinte pergunta: existe um estado evolutivo perfeito? Eu vou comentar sobre essa questão lá no meu Instagram, vou deixar lá. Se eu não deixar um IGTV lá no Instagram, eu vou deixar comentando aqui no meu próximo vídeo lá aqui do meu canal. Mas dentro de algumas horas depois de postar esse vídeo, com certeza eu vou falar alguma coisa sobre isso lá no meu Instagram. A gente vai discutir, eu vou ver as respostas de vocês aí e eu vou comentar no meu próximo vídeo também. Então coloquem nos comentários: existe um estado evolutivo perfeito? O que vocês acham? Vocês acreditam que existe um estado evolutivo perfeito? Escrevam aí nos comentários. Me sigam no Instagram, tá? Não deixem de me seguir no Instagram, porque eu coloco bastante desse conteúdo. E se inscrevam nesse canal. Eu não me canso de pedir para que vocês se inscrevam nesse canal, porque isso é extremamente importante. Hoje em dia, o YouTube espalha muita besteira por aí pra gente. Ele sugere muita besteira pra gente, né? E enquanto isso, um conteúdo de qualidade como esse, um conteúdo de nível de graduação, acaba ficando despercebido, porque as pessoas não dão like, as pessoas não se inscrevem no canal. Aí o que o YouTube fala? Ah, esse conteúdo não é interessante, não vou sugerir esse vídeo aí para ninguém. Então, toda vez que você entra no YouTube, aparece lá vídeos sugeridos. Aqueles vídeos sugeridos são vídeos que têm a ver com as coisas que você assiste, são vídeos que têm a ver com coisas que você se interessa. E se aquele vídeo ele tá dando bastante like e tá tendo bastante like e bastante visualizações, o YouTube vai sugerir aquele vídeo para você. Agora, se o vídeo não tem muito like, não tem muitas visualizações, ele não vai ser sugerido para muitas pessoas. Então, gente, é importante que, se vocês gostam desse conteúdo, se vocês gostam de biologia, deem likes em todos os vídeos
de biologia que vocês assistirem, que o YouTube vai começar a mandar cada vez vídeos mais interessantes para vocês aí sobre biologia. Olha só, dica legal do tio Cabelo aí para que vocês façam coisas interessantes aí durante esse período de isolamento. Beleza, gente? Eu espero que todo mundo tenha entendido a aula. Se não entender a aula, não tem problema, é só comentar aí também as suas dúvidas ou pergunta lá no meu Instagram. Tira dúvidas mesmo sobre a aula, tá, gente? Eu gosto quando vocês fazem isso. Eu adoro essa interação de vocês, adoro a participação. Beleza? Vou ficando por aqui então. A aula já ficou um pouco extensa. Abraço para todo mundo e bom estudo!